2, 1. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmão Fabiano. Boa tarde, irmão Rogério Buzzi. Boa tarde, irmãos que já estão na sala. Daniel Araújo, Maria Conceição. Temos a irmã Elaine. Os irmãos Rodolfo, Natali e Brasil Rei. É um prazer estar com os irmãos aí e demais irmãos que provavelmente mais tarde vão assistir essa gravação também. Deus abençoe a todos, que o nosso querido Pai Eterno coloque a mão sobre todos e nos conduza e nós tenhamos toda sorte de entendimento e sabedoria no teu caminho. Vamos fazer uma oração e abrir a parte para os irmãos fazer um cumprimento e a gente faz a oração. Irmão Fabiano. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham. Que Deus abençoe de maneira bem especial a cada irmão que estão reunidos conosco agora. Irmão, nós já vamos fazer a oração então, né? Vamos. Então vamos orar ao nosso Deus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor também que nos ensine a cada dia, Senhor, a louvar o Seu nome, a engrandecer como o Senhor da nossa vida e também autor e consumador da nossa salvação. Nós pedimos, Senhor, que de maneira bem especial concede-nos comunhão com o Senhor nessas horas sagradas, para que possamos receber do Senhor a luz divina, da Sua palavra, amém, para que sejamos edificados sobre a rocha da salvação, para que possamos realmente estar ligados ao Senhor. Nosso Deus, no momento se reúne várias pessoas conosco, nós não sabemos o nome de cada uma delas, mas o Senhor, que conhece a cada um, sabe a necessidade de cada um que se reúne nesse momento. Nós pedimos ao Senhor uma bênção especial, que o Senhor é Espírito, que o Senhor nos conceda a graça, a misericórdia e a bênção de receber a Tua palavra. Nosso Deus seja com os queridos irmãos, com a irmã Maria, Eugênia, o irmão Juliano, seja com a família do irmão Marcílio, de Rogério, que o Senhor possa fazer com que ele possa falar com a interpretez da Tua palavra, que os irmãos que se encontram na sala também recebam da Sua graça. Nosso Deus, graças e pedimos que venha estar conosco conduzindo todo esse trabalho, em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu quero mandar um abraço especial a todos os irmãos que nesse momento estão nos ouvindo, juntamente com o irmão Rogério Buzzi em Santa Catarina. Boa tarde, pastor Juliano, acabou de entrar na sala também. Eu estendo um abraço caloroso aos irmãos que estão com o irmão Rogério Buzzi lá em Santa Catarina, assistindo, talvez alguns pela primeira vez, um trabalho desse na internet. Deus abençoe a todos. 8865-6297. Irmão Rogério, com o irmão. Eu quero cumprimentar também o pastor Juliano. Como é que está, pastor Juliano? Eu estou bem, pastor. Eu estou aqui com um problema, mas eu estou bem. Deus seja louvado, o irmão conseguiu entrar hoje. Fico feliz, meu irmão. Já estava com saudade do pastor. A Jéssica veio aqui, ó. Jéssica é meu anjo que me ajuda aqui, ó. Amém. 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 Saudade de verdade, pastor Juliano. Sabe que o senhor mora no meu coração, né, pastor? Amém. Nós estamos na casa do irmão Hélio, pastor Juliano, tá? Estamos na casa do irmão Hélio de Santa Catarina. Lembra dele, né? Lembro, Hélio Herange. Eu lembro dele. O irmão Hélio. Papai do Thales aí, ó. Isso mesmo, é o pai do Thales, esse mesmo. Dá um abração que eu mandei pra ele. Dou sim, pode deixar. Pera aí, deixa eu pôr na câmera aqui, pelo menos pro pastor ver ele rapidinho, pastor, porque eu sei que... Vamos ver se dá aqui. Vamos ver se dá para ver aqui, pera aí.
Deixa eu ver se obrigado. Tem que dar uma namoradinha. Deixa eu ver se entra. Não está entrando, né? Ó, Não está entrando, pastor, agora. Depois, se a gente conseguir, a gente coloca. Tá bem? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu ver. Vamos ver. Aqui. O irmão Hélio quer chegar aqui. Olha, pastor Juliano, consegue ver o irmão Hélio aqui? Tô vendo pela fé, irmão Hélio. O senhor tá muito bonito, hein? Ô, pastor, tudo É bem? pela fé mesmo que é para ver, pastor Juliano. Mas eu amo esse Pastor camarada. Juliano. Eu amo Um abraço, esse pastor. Você tá na minha oração Aguardo todo para- dia, irmão Hélio. Não esqueço, não. Amém, O senhor, irmão, a amém. esposa, o Taz, a filha, Então. e o grupo aí que reúne com o irmão. Eu tô sempre orando aqui por vocês aí. Muito obrigado, irmão. Nós também oramos pro irmão aí, tá? E é muito bom o irmão estar presente, viu? Fiquei muito feliz de saber que o irmão vai participar conosco aí. É muito bom mesmo. Amém. Não é isso não, Juliana. Eu tenho que ir porque eles gostam de roubar. Não, mas vai, depois você conta. Depois eu te dou dinheiro, depois eu te dou 10 reais. Pode ir. Não, não é isso não. Eu não dá mais esse errado. Continuando com o estudo de Romanos hoje, né? O irmão Fabiano já fez a oração. Hoje nós vamos estar tratando do capítulo 7 do livro de Romanos, né? Então, todos fiquem bastante à vontade para participar, fazer as suas perguntas, enfim, aquilo em que nós pudermos ajudar vai ser um prazer, né? Obviamente que nós não temos todas as respostas, né? Mas naquilo que Deus nos permitir, vamos estar seguindo para aprender juntos, né? O capítulo 7 do livro de Romanos, né, não exatamente a partir do versículo 1, mas a partir do versículo 7, é o que eu acredito de todo o meu coração, que é a sobremesa, né, aquilo que há de mais bonito nesse capítulo. Não é à toa que o inimigo tem cegado o entendimento de muita gente em relação a esse capítulo, e por quê? Porque para aqueles que conseguem compreender a beleza, repito, desse capítulo, ela realmente é uma injeção de ânimo, ela é uma lição que a gente dificilmente esquece. Por isso existe tanta dificuldade hoje, não só sobre o livro todo de Romanos, mas principalmente sobre o capítulo 7. Nós vamos começar, então, o estudo, obviamente, o capítulo 7, versículo 1, vamos todos acompanhando, nós temos aí os irmãos que sempre colocam o texto, né, para ajudar a todos, mas vamos ler, então, o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler primeiramente, e depois vamos seguir, né, abrindo o entendimento de cada um dos versículos. 7:1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Por quê? Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos, então, 7, né, não é à toa, repetimos, que o apóstolo Pedro fala que existem coisas, né, nas epístolas de Paulo que são de difícil entendimento, é difícil de entender. Por exemplo, se você pega o versículo 6 desse mesmo capítulo que acabamos de ler, você vê, por exemplo, ele isolado do seu contexto, que problema que ele gera. Porque olha só, agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O evangélico, o pentecostal, imediatamente pega esse texto e diz o quê? Tá vendo? A lei não tem mais valor. Nós não precisamos mais guardar a lei, porque nós estamos livres da lei, né?
Nós estamos retidos antes por ela, agora nós estamos na graça e a lei não precisa mais. Então vejam que, se não for estudado o texto dentro do seu contexto, né, com bastante cuidado, com bastante atenção, nós sempre vamos ter problemas. E é claro, é um fato, né, que o homem natural não discerne as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Mas veja o problema que se gera, repito, quando a gente não estuda o texto no seu contexto e com bastante atenção. Então, para que a gente não perca o contexto do estudo, vamos voltar para Romanos 7, versículo 1, que já vai ser um alerta sobre esse problema. Veja só, olhe como o apóstolo abre. Não sabeis, irmãos, e o que ele diz? Pois que falo aos que sabem a lei. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está chamando de irmãos a quem? Ele diz, falo aos que sabem a lei. Então ele está dizendo, não sabem, irmãos, falo aos que sabem que a lei de Deus está em vigor. Estou falando para essas pessoas que já têm esse entendimento, que agora compreendem sobre a lei. Por quê? Porque o que ele vai falar mais à frente, se você não sabe, se Deus já não convenceu você de que a lei está em vigor, você vai ter problema o tempo todo. O tempo todo, uma hora vai parecer que ele está falando que a lei está em vigor, outra hora vai falar que não está. Por isso ele abre dizendo assim, não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, se eu sei a lei, se eu sei que a lei dos mandamentos está em vigor, quando ele me diz que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, eu já sei que não está dizendo que essa lei deixou em algum momento de existir ou de valer. Eu sei que ela, apenas em algum momento, ela deixou de ter domínio sobre mim. Uma coisa é a lei ter domínio sobre mim, outra coisa é a lei estar em vigor. São duas coisas distintas. A lei não pode ter domínio sobre mim. Quem tem que ter domínio sobre mim é Cristo. Mas a lei, repito, ela tem um papel dentro do plano da redenção. Não é o plano de dominar o homem. A lei não foi feita para dominar o homem. Né? Então, vejam, por exemplo, vamos voltar aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vamos ver o que diz o livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Sempre cruzando textos, nós vamos deixando mais claro o entendimento. Então, Salmos 19, 7 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Note que ele usa o termo aqui, aos que sabem a lei. Aqui, obviamente, se nós voltarmos no passado um pouco, nós vamos encontrar Paulo, por exemplo, escrevendo isso, como falamos, aos que aceitavam, aos que estavam em Roma, que aceitavam o evangelho de Cristo, mas já estavam começando a receber algumas influências judaizantes. Por isso ele vem falando contra a circuncisão, né, de aqueles que querem que vocês se circuncidem e tal. Mas num primeiro momento, veja, nós lemos aqui em Salmo dizer que a lei do Senhor é perfeita. Aquilo que é perfeito não precisa mudar. Se é perfeito, é perfeito. Vai mudar por quê? Né? E refrigera a alma. Então, em primeiro momento, quando ele diz, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, imagine agora se no Novo Testamento Deus fosse eliminar algo que é perfeito e fosse retirar de nós algo que refrigera a nossa alma. Só por aqui a gente já vê que o apóstolo Paulo está querendo dizer alguma outra coisa que não é exatamente, né, a retirada da lei do cenário no plano da redenção. Vamos seguindo. Vamos ver, por exemplo, vamos voltar um pouquinho no próprio livro de Romanos. Agora vamos ler o capítulo 2 e vamos ler o versículo 17. 17. Né? Romanos 2, 17 até o 20. Romanos 2, 17 até o 20. Veja o que a gente encontra aqui, porque ele está falando, falo aos que sabem a lei. Olha quem ele chama daqueles que sabem a lei. Eis que tu,
que tens por sobrenome judeu, né? O nosso sobrenome, entre aspas, é judeu. Por quê? Ao judeu foi confiado a palavra de Deus. Então, na verdade presente, nós somos os judeus espirituais. Nós somos o povo a quem Deus agora delegou a verdade presente. Então, ele está dizendo desse povo: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, cristão hoje, repousas na lei. Olha a diferença. Você pode estar debaixo da lei e pode estar repousando na lei. Nós colocamos um exemplo aqui já para os irmãos, que era o do sofá. Neste exato momento, os irmãos estão aqui sentados num sofá, né? E eles estão repousando sobre o sofá. Imagine se esses irmãos agora tivessem esse sofá sobre as suas cabeças, né? Obviamente, isso muda todo o cenário. Assim também é com a lei. Veja, né, voltando para Romanos 2, 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, cristão, repousas na lei, te glorias em Deus, sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei, né? Confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, e note agora, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Ou seja, esse povo que descansa na lei, este povo que ele chama os que sabem a lei, eles de fato conhecem a ciência da lei, que é o que ela diz naquilo que diz de mais simples, mas também, né, eles conhecem a espiritualidade dela. Ou seja, enquanto o judeu lê não mates, o verdadeiro povo de Deus hoje lê não matarás, vê como uma promessa de Deus. Enquanto você lê na lei não matarás, e alguns leem esse não matarás e dizem, não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquele outro, o verdadeiro cristão, aquele que sabe a lei, sabe que ela é muito mais profunda do que apenas isso. Ele lê não matarás e entende que a lei também diz, aquele que odiar no seu coração já matou. Ou seja, a lei vai fundo no coração do homem, condenando ele até o extremo, para que ele não tenha desculpa, mas no momento em que ele aceita Cristo agora como o seu Salvador, e consegue ver que antes da cruz está Cristo, e não a cruz antes dele, ele consegue ver agora a lei em Cristo Jesus. E a lei vista em Cristo Jesus é uma promessa. Ela passa a ser santa, justa e boa, que é a grande maioria que as pessoas têm de ver. O evangélico não consegue ver que a lei é santa, justa e boa. Por isso ele não quer a lei. Ele diz, não, vocês vivem na lei. Nós vivemos na graça. Como se a graça substituísse a lei. E nós não. Nós vemos que a graça é aquilo que movimenta, é a energia que nós precisamos, é o favor imerecido, é o poder de Deus para guardar a lei. Então vejam que as pessoas, de um modo geral, né, evangélicos e pentecostais, e não estamos falando aqui para condená-los, apenas vemos que eles não conseguiram ver ainda a beleza da lei, não conseguiram ver ainda que a lei é santa, justa e boa, por isso eles entendem que a lei é um jugo pesado e eles, por isso, não querem, né, carregá-la. A lei não é para ser carregada, só que longe dela ser, né, um peso, longe dela ser algo realmente ruim. O próprio Jesus disse, o meu jugo é leve, né? E esse jugo, obviamente, ele vinha tratando da sua lei também, né? Então, Romanos, voltando para Romanos 7, né? 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, aos que têm esse entendimento da lei, de que ela é uma promessa, de que ela é santa, de que ela é justa, de que é boa, falo a vocês que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E agora ele vai colocar um exemplo bastante simples para que a gente possa entender do que ele está falando. E ele vai usar o exemplo da mulher. Vamos pegar primeiro o exemplo na sua forma mais simples, para depois cavar um pouco mais fundo nesse exemplo. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Que lei? Claro, a lei do matrimônio, em primeiro lugar. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, né?
A lei do matrimônio diz que ela, enquanto for casada com esse marido, ela está ligada a ele por esta lei, que é a lei do matrimônio. Ele fez um voto diante do altar, né? Nesse voto, ele recebeu a mulher como uma companheira, assim como Adão recebeu a mulher por companheira, e agora eles estão ligados um ao outro. Mas por que diz que a mulher está ligada ao marido? Porque no relacionamento do matrimônio é dito, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Então a submissão aqui é da mulher para com o homem, por isso ele diz, né? Ele apresenta esta lei. Mas aí ele diz assim, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Bastante simples, enquanto ela está casada, né, a esposa do Marcílio, enquanto está casada com ela tem um voto de fidelidade com ele. Né? Uma vez que o irmão Marcílio morresse, por alguma razão, obviamente, ela está livre desta lei. E agora ela pode se casar com outro e não seria chamada adúltera, e assim com cada um de nós maridos, e assim com cada um, né, de vós mulheres, né, que ali estão. Então, ele continua. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, mas note aqui a comparação. Ele diz assim, assim também vocês estão mortos para a lei. Ele não diz que a lei está morta. Se ele dissesse que a lei está morta, nós poderíamos aceitar a visão da grande maioria do cristianismo de hoje, que diz que a lei não está em vigor. Mas em nenhum momento ele diz que a lei está morta. A lei continua. Por quê? Se agora, né, a esposa do irmão Marcílio casa-se com outra, a lei está em vigor ainda ou não está? Está. Né? A lei continua apenas com outro marido agora, que é o novo marido que ela escolhe. Mas a lei permanece. Assim também é esta lei. Ela permanece. Mas vamos ver agora, numa aplicação um pouco mais profunda, como podemos entender isso. Vamos ler juntos, né? 7, 2 de novo. Porque há o quê? Mulher. Porque há igreja que está sujeita ao marido. Quem é o marido? Cristo. Enquanto ele viver, enquanto Cristo está-lhe ligada pela lei. Mas, morto Cristo, está livre da lei de Cristo. Espera aí. Mas isso, aparentemente, mais atrapalha que ajuda. Vejam, irmãos. Porque a mulher que está sujeita à igreja, que está sujeita a Cristo, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Note aqui, esse é o ponto-chave. Enquanto Cristo não morreu pelo ser humano, nós todos estávamos ligados a Cristo pela lei. Por isso diz, a lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Mas Cristo somente deu expressão à lei, ou seja, Cristo somente cumpriu o que a lei pedia quando? Quando ele morreu, não foi quando ele veio à terra. Então ele vem e a lei está pedindo o quê? Aquilo que desde o princípio foi pedido. A alma que pecar certamente morrerá. Mas ninguém morreu. Adão descansou. E ninguém morreu cumprindo aquilo que havia sido dito. Por quê? Porque a lei aguardava que alguém cumprisse o que ela requeria. E ninguém conseguiu cumprir o que ela requeria em toda a sua extensão. Nós tivemos excelentes homens que viveram. Enoque, Moisés, Elias. Foram homens espetaculares, Abraão, pai da fé, mas nenhum deles cumpriu o que a lei requeria. A lei dizia, eu quero a nota 10. Ninguém tirou 10. Teria que vir alguém que nunca tivesse tido um traço de ódio no coração. Teria que vir alguém que nunca matou, que nunca roubou, que nunca absolutamente fez nada que seria considerado como pecado. Por isso aqui é dito, porque a igreja, que está sujeita a Cristo, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Que lei era esta? Vamos ler Gálatas 3, 23. É claro que estamos falando da lei dos 10 mandamentos, mas vamos ver o que é que ele chama aqui, né, desta
lei pela qual nós estamos livres agora. Vamos ler livro de Gálatas 3, versículo 23. Notem que interessante. Diz, mas antes que a fé viesse, fé em quem? Antes que a fé em Cristo viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Por isso ele diz, né, estava ligado pela lei ao marido. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Encerrados aqui é o quê? Presos, escravizados, como diz lá em Romanos, que lemos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Note então que o texto de Gálatas está dizendo que antes que a fé viesse, antes que nós aceitássemos a Cristo, antes que Cristo morresse na cruz do Calvário por nós, nós estávamos ligados a Ele pela lei. Claro, porque a lei, o que a lei faz para te levar para Cristo? O tempo todo. A lei condena. A lei vem e condena você o tempo todo para que você não tenha escapatória. Porque o papel dela é te levar para Cristo. Então, como que ela funciona? A lei, o tempo todo, ela é um espelho, como já falamos aqui. Ela mostra o pecado. Agora você viu que está sujo. Mas não adianta você tentar se limpar com o espelho. O espelho não vai te limpar. O espelho apenas te diz, você está sujo. Você diz agora para o espelho, me limpe. O espelho diz, não é meu papel te limpar. Meu papel é te mandar para a água. Vai para a água e se lava. Eu não sei fazer isso. Vai para Cristo. Por isso, o espelho é um aio, é um condutor para a água. Assim como a lei é um condutor para a água da vida, que é Cristo Jesus. Então, aqui, nós vemos já em primeiro lugar que antes que a fé viesse, porque veja, não adianta Cristo ter morrido por mim na cruz do Calvário, se pela fé eu não abraço esse sacrifício. É como se ele não tivesse morrido. Então, antes que Cristo morresse na cruz do Calvário, a lei estava o tempo todo requerendo isso e condenando todo mundo, que era o papel dela. No momento que você aceita Cristo Jesus como teu Salvador, pela fé agora você abraça isso que foi feito, você sai debaixo da lei, a lei não te condena mais, porque a lei que agora te esmagava, deixa de te esmagar, porque você agora já se despedaçou na rocha que é Cristo Jesus, e agora a lei não te condena mais. A lei passa a ser agora uma promessa habilitadora, certo? Vejam, por exemplo, né, voltando aqui, capítulo 7, versículo 1 ainda, né, versículo 2, porque a igreja que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Note, essa lei, repetimos, ela é o que o apóstolo Paulo chama de ministério da morte. Vamos ler de novo mais um pedacinho do livro de Gálatas, vamos ler agora o versículo 13. Gálatas 3, 13. Notem como ele explica isso de maneira brilhante. Veja, Cristo nos resgatou da lei? Não. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas como maldição da lei? A lei é maldita? Não, a lei não é maldita. Ela profere uma maldição sobre aqueles que não aceitam a Cristo. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, da condenação da lei, fazendo-se maldição ou fazendo-se condenado por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgatou daquela cruz, indo ele para a cruz no nosso lugar. Cristo nos resgatou da condenação da lei, sendo condenado em nosso lugar. Veja, Cristo não nos resgatou da lei, ele nos resgatou da maldição que a lei proferia. Não. Veja, você vem, em algum momento você olha para a lei, e a lei simplesmente faz o quê? A lei te condena. É o papel dela. E não adianta você querer que ela te justifique. A lei não te justifica. Se ela pudesse te justificar, nós não precisaríamos de um advogado. A lei simplesmente, você pecou, você vai até a lei, e a lei diz assim,
pecado. Você cometeu pecado. Eu digo, tá bom, é verdade, eu reconheço, então me limpe. Não, não, eu não vou te limpar. Você é um pecador, vai para quem pode te limpar. Repetimos, isso tem que ficar claro no nosso coração. Esse é o papel da lei. Quando você aceita Cristo como teu Salvador, a lei não te condena mais. Porque o verdadeiro Cristo recebido no coração não é eu receber a Cristo como meu Salvador. Repito, receber a Cristo verdadeiro não é receber a Cristo como meu Salvador. Isso o mundo está cheio aí de cristãos que dizem, eu recebi a Cristo como meu Salvador. Receber a Cristo é recebê-lo por inteiro. Ele tem que ser o meu Salvador, mas ele tem que ser também o meu exemplo. Ele tem que ser o meu Salvador, mas ele tem que ser também o meu Rei. E a partir do momento que ele é o meu Rei, ele é o que domina sobre o reino da graça, sobre a qual estou, um reino que, repetimos, é coordenado por leis. Agora, vamos voltar para o livro de Romanos, que vai ficar um pouco mais complicado o tema, mas vale a pena estudar essa complicação, principalmente porque só o povo da verdade presente vai conseguir entender isso aqui que nós vamos entrar agora. Porque o tema é realmente bastante complexo e as pessoas podem se perder. Claro, se você pega, num primeiro momento, a lição da mulher e do marido, não tem como errar. Jamais alguém poderia dizer o seguinte, peraí, está dizendo aqui que a lei não tem mais valor. Em nenhum momento é dito isso. Só quando nós lemos de forma superficial. Veja que não tem como você negar. Você está casado com uma mulher. Enquanto você vive, não tem desculpa para essa mulher. Essa mulher é a igreja. Ela tem que estar ligada a ele pela lei. Não tem acerto. Só que vamos ver um outro aspecto disso. Vamos ler o 2 de novo, para ficar bem gravado no nosso coração. Porque a igreja que está sujeita ao marido, quem é o único marido que a igreja pode ter? Cristo. Porque a igreja que está sujeita a Cristo, enquanto Cristo viver, está ligada a ele pela lei. Mas, morto Cristo, está livre da lei de Cristo. Peraí. Livre da lei de Cristo? Sim, livre da lei de Cristo. Claro, já explicamos. Livre da condenação que essa lei traz. Mas vamos ver agora o outro aspecto. Versículo 3. De sorte que, vivendo Cristo, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto Cristo, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for de outro marido. Repetimos. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 3, agora o versículo 24, para que isso fique muito bem fundamentado, certo? Vejam bem. De sorte que, vivendo Cristo, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto Cristo, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido, certo? Então, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Bom, o termo aqui é justificação. O assunto todo é justificação. Não está aqui sendo discutida a validade da lei. Está sendo discutido se o homem é justificado pela lei ou pela graça. O homem não pode ser justificado pela lei. Mas para que não haja erro, Paulo faz uma analogia para que em nenhum momento eu pense que a justificação pela graça vai substituir a lei ou o papel que ela tem na vida do cristão. A lei, por todo momento, vai estar servindo ainda para, dizer ao ser humano e ao cristão o que é pecado. Número 2, para estar sempre levando a pessoa a Cristo. A todo momento ela conduz a pessoa para Cristo, porque em nenhum momento a lei vai dizer para você, hoje você está bem. A lei sempre vai te dizer, mal, vai para Cristo, e este é o processo de santificação constante. Agora vejam, vamos ler o que diz 2 Coríntios, agora, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, versículo 6.
3, 6. Vamos ler, perdão, irmãos, vamos ler um pouquinho antes para ficar mais claro o contexto. 2 Coríntios 3, 3 a 6. Vejam do que está sendo falado. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Notem, com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Do que ele está falando? Nós somos ministros agora de um testamento onde nós não apresentamos a lei mais escrita em tábuas de pedra, pura e simplesmente fria, mas com a lei escrita no nosso próprio coração, na carne do coração, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, não estamos dizendo aqui que nós apresentamos agora a lei escrita no coração porque nós cumprimos a lei e tiramos nota 10. Não, nós não somos capazes disso. Mas nós confiamos que aquele que prometeu que escreveria na tábua do nosso coração a sua lei, aquele que disse, escreverei a minha lei nos vossos corações e no vosso entendimento, nós então, pela fé, aceitamos, acreditamos que foi o princípio desse Espírito vivo que nos fez ver a validade da lei, que nos fez ver que a lei é uma promessa habilitadora, que nos fez amar esta lei, que nos fez aceitá-la, e agora nós, com intrepidez, como ele diz, não porque pensamos que cumprimos essa lei como deveríamos, mas porque amamos essa lei, apesar dos nossos pecados, nós então, diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Note agora o que diz. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vejam que fantástico. Ele está dizendo aqui que nós somos ministros de um Novo Testamento. Mas, enquanto alguns dizem que esse Novo Testamento anula a lei, ele diz que nós somos ministros do Novo Testamento, onde a lei, embora não esteja mais na fria pedra, está no nosso coração, e por isso pregamos agora esta lei com uma nova visão, que é a visão do quê? Da promessa de Cristo. E se nós aprendermos isso, se nós conseguirmos aprender exatamente isso, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, irmãos, os pentecostais, os evangélicos, este mundo que está aí fora, quando nós conseguirmos aprender, quando nós conseguirmos ensinar a lei a esse povo com essa visão, que é uma promessa de Deus, que são promessas que habilitam o homem no momento que ele aceita, que assim como Deus com seu dedo poderoso escreveu na rocha, ele também pode escrever no nosso coração, muitas pessoas serão agregadas ao verdadeiro evangelho de Cristo, porque nós seremos esses ministros que vivificam o coração dos homens. O problema é que o adventismo tradicional, o problema é que as pessoas, assim como nos deu no passado, apresentamos sempre a lei condenatória, apenas pelo aspecto da condenação. Vocês veem milhares de estudos na internet de adventistas que começam a discutir com as pessoas, e a pessoa daí, o pentecostal, nosso irmão, que nós somos devedor para ele, o católico, o evangélico, que nós somos devedores a ele, que não consegue ver como nós vemos a lei, ele diz, não, mas eu vivo na graça, vocês vivem na lei. Aí, o adventista do sétimo dia, que não entendeu essa luz, por isso Gálatas também é para o adventista, ele diz, não, vocês têm que torrar no inferno mesmo, porque vocês não querem guardar o sábado. E a gente se jacta, quem sabe, irmãos, nós chegaríamos um dia no céu e nós perguntaríamos para Jesus, Senhor, por que que o meu irmão não está aqui? Por que que o meu pai não está aqui? E Jesus diria, posso te falar com toda franqueza? Sim, Senhor, por favor, por tua culpa. Por tua culpa. Porque você, quando poderia ter apresentado a minha lei como uma lei santa, justa e boa, você apresentou sempre a lei como condenação. Como é que ele poderia aceitar a minha lei, sendo santa, justa e boa, se você sempre colocou para ele o sábado como um ferro que queima na pele, que ele não tinha como aceitar? Ele olhava para você
ele olhava para você e via um fariseu. Como é que ele poderia aceitar a minha lei? Pois não, pastor Juliano? Pois não, amado? Não, eu fico assim, eu tô aqui lutando comigo mesmo aqui para fazer um apelo para o irmão, porque por que tem esse problema entre os evangélicos de guardar a lei ou não guardar a lei? Porque, irmão, na palavra de Deus tem duas leis. Tem a lei que ela é permanente e eterna, ela é perpétua, que é a lei dos 10 mandamentos. Amém. E tem a lei mosaica. A lei de Moisés foi instituída para o povo de Israel, para cuidar daquele povo até a vinda de Jesus Cristo. Senão, com certeza, aquele povo, ele se estrevaria. Sim, a lei cerimonial. Isto. Então, quando o irmão fala lei, a minha preocupação aqui é que vamos deixar isso claro, porque nós temos várias correntes evangélicas nos ouvindo. Então, deixar claro que essa lei, que Paulo está falando, é a lei dos 10 mandamentos. Essa não vai mudar nunca. Essa é perpétua. Amém. Mas a lei Amém. mosaica, quando Paulo falou da condenação, porque a lei dos 10 mandamentos não condena, é só assim, não matarás. Ela dá como se fosse um conceito, você não deve matar. Já na lei de Moisés, se você matar, você vai morrer. Se você não fizer isso, você vai ser apedrejado. Essa lei que é a lei de condenação. Os 10 mandamentos não condenam ninguém. Os 10 mandamentos, ele orienta as pessoas para não matar, não adulterar, honrar o pai, honrar a mãe. Então, eu fico muito preocupado quando eu vou falar lei, e não especifica de que lei o irmão está referindo. Porque aí surge no coração das pessoas, se daquelas pessoas que não têm, talvez, um embasamento, vai pensar que está falando eu vou ter que obedecer a lei dos mandamentos. E a lei dos mandamentos de Moisés são muitas leis, e ela sim, que era um jugo. Ela é um jugo mesmo. E aqui, quando você lê, quando estuda Romano aqui, por que Paulo faz a comparação aqui do casamento? Porque o casamento, o homem casado, ele não podia assumir novas núpcias, porque ele estava casado, comprometido com alguém. Mas se ele ou ela ficasse viúvo, porque a lei só pede autoridade quando a pessoa morre, a pessoa morreu, ou descansou, seja o caso do evangélico, essa lei não tem mais autoridade sobre ele. A lei, ela tem poder sobre vivos. Então, Paulo usa essa analogia aqui do casamento, dizendo, morrendo o marido, essa mulher está viúva, então ela pode assumir outro matrimônio. Ele quer fazer isso para mostrar. Cristo, como judeu, ele tinha que obedecer a lei de Moisés. Ele tinha que obedecer a lei dos 10 mandamentos e a lei mosaica. Jesus morrendo, a lei mosaica não tem autoridade sobre Jesus mais. Ele já nasce no outro novo sistema. Então, se eu morri com Cristo, a lei de Moisés perdeu outra coisa, porque eu morri com ele. Ressuscitando, agora eu tenho que obedecer a lei dos 10 mandamentos, que está incluído o sábado. O povo não obedece o sábado, porque essa explicação não foi dada de uma maneira sábia. Eu mesmo, quando aprendi, me ensinaram que eu estou abolido de toda a lei. Não, eu estou abolido da lei mosaica. A lei dos 10 mandamentos eu tenho que cumprir sim. Porque Amém. ela é a base da lei Moisés. Porque o que Moisés fez? Moisés pegou a lei dos 10 mandamentos e desdobrou. Onde falou assim, honra teu pai e tua mãe. Então ele põe ali que eu tenho que respeitar meu pai, respeitar minha mãe. O filho tem que obedecer aos pais, tem que ser obediente aos pais. Quando o pai dá uma ordem, tem que obedecer a lei, o que o pai mandou. Então Moisés ele desdobrou a lei. É o que o advogado faz diante de um fórum, diante do juiz. Ele pega a lei e desdobra a lei de uma maneira clara para defender o seu réu, defender o seu cliente. Então, quando o irmão fala assim de lei, eu fico preocupado que os irmãozinhos que não têm entendimento vão pensar que ele tem que obedecer a lei de Moisés. E essa lei, ninguém consegue obedecer. É impossível obedecer a lei. O próprio Paulo fala sobre isso. Então, o próprio Pedro, quando faz aqui, eu já até fiz uma referência aqui a Rangatos Passados, quando Pedro ele vai lá defender a causa de Paulo e Barnabé, lá em Atos capítulo 15, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz, por que vamos botar esse jugo
sobre a serviço dos gentios, se nem os nossos pais, nem nós suportamos ela? Quer dizer, a lei de Moisés. Porque ela era muito dura. Então, a lei que Paulo está mostrando, que a lei que o irmão está falando aí, que eu concordo 1000%, é a lei dos 10 mandamentos, que está incluído o sábado. E esses irmãozinhos todos não guardam o sábado porque foi ensinado que ele está abolido da lei. Não falou que lei, tem que falar, você está abolido da lei de Moisés, mas a lei dos 10 mandamentos, nós temos que obedecer sim. Por isso nós temos que guardar o sábado. Então, eu fico assim um pouco preocupado quando a gente faz essa colocação de lei. Temos que especificar, porque há duas leis no Novo Testamento. A lei dos 10 mandamentos, que não foi abolida e jamais será abolida, ela é perpétua. Deus não faria uma lei perpétua para ser abolida. Agora, a lei de Moisés, ela é abolida quando? Quando o cidadão morre. Por isso que ela não foi abolida. Morri, eu não tenho poder sobre a minha vida. E eu morri em Cristo. Se eu morri em Cristo, essa lei mosaica não tem autoridade sobre mim. Mas a lei eterna, que vai valer aqui e na eternidade, essa eu tenho que obedecer sim. Então, por isso eu estou fazendo essa intervenção, para que aquele irmão que nos escuta saiba a que lei Deus está referindo. E essa lei ela é tão real que Hebreus, capítulo 8, ele parafrisa lá, de novo, que Deus vai colocar nos nossos corações as suas leis. Ninguém vai me ensinar. E não conheça Deus, porque todos me conhecerão. Porque eu colocarei os meus mandamentos nos seus corações. Então, a lei que eu tenho que obedecer é a lei dos 10 mandamentos, onde está incluído, até com um destaque maior, que é o 4º mandamento, a lei do sábado. Só isso que eu queria intervir, irmão. Amém. Obrigado, pastor Juliano. E é bom que ajude, porque, confesso para o pastor, isso para a gente é tão claro hoje, que a gente acaba esquecendo, como diz. É bom que o pastor tenha essa visão, né, desse outro lado, porque para a gente é tão claro já essa questão, né, de que a lei que está em vigor é a lei dos 10 mandamentos e não a lei cerimonial, ou não a chamada lei mosaica, que às vezes a gente passa por cima como se, né, a maioria das pessoas já soubessem isso. Obrigado, pastor Juliano. E enfim, estamos aqui todos para aprender, né? E não tenha dúvida, né? É exatamente assim que a gente vê, e inclusive, né, note que ele abre Romanos 7, vamos voltar um pouquinho, Romanos 7, dizendo, não sabei vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Então, eu estou falando para aqueles que sabem a lei, sabem do que eu estou falando. Porque, né, é muito normal que a pessoa misture isso, mas, obrigado, de fato, né, a gente entende exatamente isso como a lei dos 10 mandamentos, né, uma vez que a lei cerimonial, obviamente, uma vez morto Cristo, a própria lei cerimonial, que, entre outras coisas, ensinava a morte do Cordeiro, obviamente não tinha mais razão de ser, não tinha mais motivo de ser. Então, nós temos a lei cerimonial, envolvendo toda, né, a lei mosaica, obviamente, e temos também a lei, né, dos 10 mandamentos, que é a lei pela qual nós hoje estamos tratando, né, que é a eterna, santa, justa e boa, como falamos, certo? Certo. Bom. Se eu só pegar aqui o verso 4, ele é muito, mas muito esclarecedor. Sim. Assim, meus amados irmãos, também vós, referindo a nós hoje, morrestes relativamente à lei. Que lei? Claro que é a lei de Moisés. Eu morri. Se eu morrer, essa lei não tem poder sobre mim mais. Por meio do corpo. Olha bem que ele usa a figura. Do corpo de Cristo. Para pertencermos a outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E deste modo frutifiquemos para Deus. Então você vê que ele deixa bem claro que vós foste morto mediante o corpo de Cristo. Cristo morreu, então eu morri com Cristo, por isso a simbologia do batismo. Eu sou sepultado, não vivo mais para esse mundo e ressuscito com Cristo, agora obedecendo os mandamentos que Cristo obedece a Deus, que é os 10 mandamentos. Então aqui ó, é muito esclarecedor
o verso 4 e 5 de Romanos. Só isso que eu quero mostrar para os irmãos que estão nos ouvindo. Porque nós temos irmãos de todos as denominações nos ouvindo. Então, pode aquele irmãozinho de um batista, um presbiteriano metodista, um pentecostal, aí, ficar com dúvida. Então, eu tenho que obedecer a lei de Moisés? Não, eu tenho que obedecer a lei dos 10 mandamentos. Amém. Muito bem. E o versículo 4, então, que o pastor acaba de ler, vamos ler de novo, e vamos tentar ler agora sobre uma outra ótica, e eu quero, se me permitem, colocar um pequeno desafio para os irmãos aqui. Irmãos, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Olha o que ele acabou de dizer. Vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejam de outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Como é que nós entenderíamos isso? Porque veja, estou falando agora da verdade presente, estou falando agora de uma visão um pouquinho mais profunda, cavando um pouquinho mais profundo nisso. Note, vamos ler o versículo 3 de novo. De sorte que vivendo Cristo, será chamada adúltera a igreja, se for de outro marido. Mas morto Cristo, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for de outro marido. Mas a igreja pode ter um outro marido que não seja Cristo? Vejam. Irmão Rogério. Pois não? Não tinha duas igrejas. A igreja foi instituída agora. Então, eu creio que quando Jesus faz essa referência aqui, esse outro é Jesus, que agora institui a igreja. Porque antes não tinha igreja. A igreja é um evento novo com a vinda de Jesus Cristo. Tanto que, lá em Mateus 16, quando ele sai lá de Cesareia de Filipe, ele vira para os discípulos e pergunta: quem dizeis que eu sou? Então os discípulos olham, um diz que eu sou Elias, outro diz que é isso, outro é isso. E Jesus, e vós? Quer dizer, vocês que estão comigo esses 3 anos e meio, quem eu sou para vocês? Aí Pedro antecipa-se e diz: tu és o Filho de Deus, entendeu? E tal. Os irmãos passam o texto lá. Então Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta rocha, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja, o sistema novo. Porque o sistema mosaico, ele não recuperava ninguém. A lei não recupera ninguém, nunca recuperou ninguém. Então, ele institui a igreja a partir daquele momento. Por isso ele diz, pertence a outro. Quando Jesus ressuscita, ele dá início à igreja. A igreja realmente é salva pela graça, justificado pela fé, e aí o salvo, aquele que pertence à igreja, ele começa a entender agora que ele tem que observar os mandamentos que Jesus sempre fez referência, e especialmente ao sábado. Quando a Bíblia, no Novo Testamento, não existe nenhuma referência para você guardar o sábado, o cristão guardar o sábado. Por quê? Porque subentende que quando a gente guarda a lei de Jesus, a lei que Jesus instituiu nova para a igreja agora, está incluído o sábado, tem que guardar o sábado. Tanto que os discípulos que já seguiam Jesus guardaram o sábado. Se você pegar ali Lucas, no capítulo 25, lá no verso 51, você vê as mulheres indo preparar o bálsamo para preparar o corpo de Jesus, elas guardam o sábado e no outro dia cedinho elas vão lá procurar o corpo de Cristo para embalsamá-lo. Só que ele já tinha ressuscitado. Então, a igreja, quando você fala pertencer a outro, é você pertencer a Cristo, a igreja agora. Porque se um judeu, ele guarda a lei e pertence a Jesus, ele está pertencendo a outro sistema. Por isso aquela briga
do apóstolo Paulo por aqueles fariseus que foram a Antioquia ensinar aos discípulos que ele tinha de se circuncidar. E foi uma coisa tão feia que deu até um concílio em Jerusalém para resolver esse problema. Porque o gentil que aceita Cristo, que é a igreja hoje, ele está fora disso aí. A lei que ele tem que obedecer é muito claro, até em Gálatas, é a lei dos 10 mandamentos. Então, quando o Simão fala outro, esse outro é a igreja, Jesus Cristo. Se ele falar outra, lei é feminino. Quando ele fala outro, é referido a Jesus. Se não ele falar assim, pertencia a outra, seria a lei. Não, ele fala outro, masculino. É referido a Jesus. Não é nem a igreja. Se não ele referindo a outra, a igreja é feminino. Outro é Jesus Cristo, que ele ressuscitou. Eu pertenço agora a outro. Eu sou de Jesus. Ele é o meu Senhor, ele é o meu pastor. Eu sou dele agora. Por isso que fala, aí ele usa a palavra no masculino, outro. Porque ele faz a concordância de cima, usando a mulher. A mulher é a igreja. Se a mulher for de outra, então seria outro mesmo. A outro marido. Esse outro marido é o ressuscitado, o Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de colocar um desafio aqui para os irmãos dentro disso que o pastor coloca, e concordo, é óbvio que não se pode ter outro marido, mas eu acredito que Paulo está falando além disso que foi colocado, e não tem como não ser de outro marido, mas eu creio que Paulo está falando de uma outra questão também aqui incluída, que não invalida o que foi colocado de maneira nenhuma, mas que é ainda talvez mais profunda que essa, que é o seguinte. Vejam só, se nós pegamos o versículo 3 de novo, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for do outro marido. Desde que há pecado, existe a igreja de Cristo na terra. Claro que não sobre essa visão que o pastor acaba de colocar, ok? Por quê? Porque Cristo institui, né, a sua igreja agora com base nele próprio, revelado como a rocha. Né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Amém. Agora, o que eu queria colocar apenas como um desafio é, irmãos, vejam, então, com base nisso, a igreja sempre teve Cristo como seu marido. A verdadeira igreja sempre teve Cristo como seu marido. Ele sempre foi o cabeça. Agora, como disse o pastor, e eu quero que raciocinem nisso, vem e é dito o seguinte, ó, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejam doutro. Ele menciona Cristo e diz que pelo corpo dele, e agora a igreja vai ser de outro. É esse ponto só que eu quero que os irmãos raciocinem um pouquinho. Vejam bem. Notem. Vamos ler, por exemplo, como nós podemos entender isso de uma forma um pouquinho diferente também. Vamos ler 2 Coríntios 12, 1 a 4. Eu quero que os irmãos assentem no seu coração a forma de comunicação da Bíblia. Olha o apóstolo Paulo, o que ele diz aqui. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Olha o apóstolo Paulo aqui falando, né? Ele diz no começo, não convém me gloriar, mas passarei as visões do Senhor. E no versículo 5 ele diz, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Pergunto, o apóstolo Paulo aqui está falando de quem? De quem que o apóstolo Paulo está falando? Dele próprio, concordamos? Sim ou não? Sim. Mas ele fala de si mesmo como se ele fosse outra pessoa. Com quem ele aprendeu isso? É como se ele dissesse, ele está falando dele mesmo como se fosse outra pessoa. Para quê? Para não gloriar-se de si mesmo. Vamos voltar agora
Vamos ler João 18, 15 e 16. João 18, 15 e 16. Voltamos um pouquinho. Olha só. Vou ler. João 18, 15 e 16. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na porta de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou ao porteiro levando para dentro. Pergunto, quem era esse outro discípulo? João. Amém. João. Note aqui. Paulo fala de si mesmo como se fosse outro. Né? João fala de si mesmo como se fosse outro. E Cristo fala de si mesmo como se fosse outro. Jesus o tempo todo dizia, o Filho do Homem, como se fosse outro. Agora note, irmãos, isso. Assim, meus irmãos, voltando para Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Que outro é esse? Ele mesmo. Amém. Amém. Então veja, o que ele está tentando ensinar aqui? Que a igreja, até uma época, ela pertencia a Cristo, porque Cristo não havia ainda morrido. Quando passa a ser Jesus, que é essa nova igreja que o pastor coloca agora, sobre um novo testamento. O que é um testamento? Quem foi que assinou o testamento da herança? Certo? Esse testamento, ele foi aplicado, foi escrito. É o que nós chamaríamos de Velho Testamento. Ele foi escrito. Mas ele precisava ser assinado, e o testamento, você só tem direito à herança quando? Num testamento. Teu pai faz o testamento. Quando é que de fato você tem direito à herança? Quando o testador morre. Amém. Quando morre o testador. Amém. Sem que Cristo morresse, o testamento não podia ter valor legal. Por isso aqui, nós passamos a ser de outro. Que outro? Jesus. Vejam, é o mesmo, só que como se falasse de outro. Porque Cristo era o prometido. Jesus vem, e enquanto ele não morre, nós estamos ligados a outro, pela lei. Nós estávamos ligados a Cristo pela lei. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, por isso diz pelo corpo de Cristo, certo? Então, ao morrer na cruz do Calvário, nós passamos a pertencer a Jesus, que é chamado de um outro, por quê? Porque é, obviamente, um outro testamento. E outra coisa que vale a pena entender aqui, né? Veja, do outro, daquele que ressuscitou, quem foi que ressuscitou? Foi Cristo ou foi Jesus? Foi Jesus quem morreu no Calvário, por quê? Cristo era o unigênito. Jesus é o primogênito. Quem ressuscita do túmulo é um ser humano. Nós veríamos quem ressuscitando, né? Um ser humano. Jesus ressuscita do túmulo, nós agora somos dele, sem dúvida nenhuma, e aí diz assim, a fim de que demos fruto para Deus. Nós contemplamos o que foi feito na cruz do Calvário, Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário, mas agora o Jesus ressuscitado vai operar em nossos corações para que demos fruto para Deus. Por isso, o versículo 5 também vai reforçar essa ideia. Note, porque quando estávamos na carne, enquanto não havíamos aceitado o nosso Salvador, quando não havíamos aceitado o sacrifício pela fé, as paixões dos pecados que são pela lei, a lei hereditária, obviamente, também, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, versículo 6, estamos livres da lei. Que lei? Lei moral, a lei cerimonial, a lei instituída pelo que se chama mosaica, e estamos livres da lei que nos condenava. Por quê? Como diz o Romanos 8, 1, o que diz? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Claro, a lei não condena mais, porque como vimos, nós morremos para a lei. Então a lei não pode mais condenar alguém que já está morto.
A sentença já foi dada, você já morreu, como é que a lei vai condenar alguém que já está morto? Né? Então, agora, estamos livres da condenação que a lei traz, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Que era o quê? Nós estávamos retidos à lei, estávamos, né, ligados ao marido antigo pela lei. Uma vez que o marido morreu, nós temos agora um novo marido, que é Jesus, foi quem morreu na cruz do Calvário, e agora o que diz? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A velhice da letra é a letra, né, que nos condenava. A letra mata, o espírito vivifica. Né? E, para finalizar apenas, vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ver o que diz o versículo 16. Hebreus 10, 16. Vejam. Isso é o que o pastor Juliano falou lá. Este é o concerto que farei, futuro, com eles depois daqueles dias. Que dias são esses? Os dias que vierem. Veja que ele está tratando aqui sempre, o tempo todo, do que seria feito, o sacrifício, aquilo que o sacerdote, né, matava cada cordeirinho, depois que o cordeiro morresse realmente, depois que tudo aquilo se cumprisse como a lei cerimonial. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei, futuro, as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Claro, não há mais porque, uma vez a lei escrita no coração, ela não me condena mais, ela faz parte da minha vida. Esta lei agora, ela me é dada em Cristo Jesus. Eu não sirvo mais na velhice da letra, ela não me condena mais. Eu a vejo como uma lei espiritual, como falamos, santa, justa e boa, fazendo parte da minha vida. Lembrem-se que a lei escrita na rocha era um exemplo também de que a lei seria escrita em Cristo, que é a verdadeira rocha, e assim deveria ser entendida, nunca na velhice da letra, né? Os nossos irmãos do passado foi que entenderam ela mal. Quando Deus deu a lei no Sinai, era para que eles dissessem, Senhor, nós aceitamos a tua lei. Eles não entenderam direito e disseram, tudo que a lei diz, nós faremos. Não fizeram, não passou pouco tempo, já estavam lá adorando um bezerro de ouro. A ideia era, né, de que eles aceitassem o que foi feito ali e que Cristo, né, e que Deus gravaria no coração essa lei. E finalizamos com 2 Coríntios 3, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3, lemos do versículo 3 ao 9 agora. Nós lemos antes, mas vamos ler agora com mais detalhes. Né? 3 a 9. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Por que a carta de Cristo? Obviamente, porque tem que ter algo escrito em nós diferente. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, né? Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É curioso que o coração tem dois lados, né? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É curioso que nós temos o coração com dois lados e temos o cérebro com dois lados, porque ele diz, né, colocarei no entendimento e no vosso coração. E é curioso que o nosso cérebro tem uma parte que é criativa, que é a parte, entendo, né, que está subjugada à primeira tábua, que são a nossa responsabilidade, o nosso compromisso para com Deus, e o segundo lado, que é o lado ativo, que se conhece, que é o lado, né, que é responsável pelos atos, pelas obras, de forma mais complexa, e ali é onde reside, penso eu, a segunda tábua, nossa responsabilidade para com os seres humanos, é a parte ativa, é o que fazemos pelos irmãos, pelos nosso próximo, né? E o versículo 4, então, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Por isso falamos antes do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Notem agora o que ele diz.
E se o ministério da morte, a lei escrita puramente em pedra, não entendida, né, no seu valor real, lida espiritualmente, então o ministério da morte, gravado com letras em pedras, por isso a condenação, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério, repito, da condenação foi glorioso, e era a lei dos 10 mandamentos que foi dado ali, né? Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, é como disse o pastor Juliano, ponto número 1, a chamada lei mosaica que condena, a chamada lei cerimonial que condena, mas também a lei dos 10 mandamentos, mal entendida, ela vira um ministério de condenação. E o ministério da condenação foi glorioso, não porque Deus queria condenar, mas porque Deus mostra no Monte Sinai, entre trovões, entre raios, entre relâmpagos, entre fogo, que era para chamar a atenção deles de que aquela lei manifestava o caráter de um Deus puro e santo. Eles jamais poderiam dizer, nós faremos. É o mesmo que você dizer, eu serei igual a Deus, eu vou ser exatamente igual a ele, eu vou fazer o que ele faz. Não, era para ser dito, né? Nós estamos assustados, estamos assombrados, mas tu podes tudo, Senhor. Tu podes tudo. Este era o conserto. O conserto de Deus era o mesmo, ele não mudou. Ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus, eu não mudo. Ele queria dizer o seguinte, quando mostrou aquela lei lá no Sinai. Eu gravarei no coração de vocês a minha lei, assim como estou gravando nessa tábua de pedra hoje. Quero que vocês entendam e aceitam pela promessa. E eles não entenderam e disseram, nós faremos. Virou um ministério de morte. Virou um ministério de condenação que não era para ser. Não era para ser. Foi mal entendido, por isso virou assim. Por isso também, quando eles colocam uma mulher aí para ser apedrejada, Jesus dá a verdadeira interpretação, inclusive de uma lei que eles não haviam entendido, que era, né, no seu mais simples entendimento, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, né, se você acha realmente que guardou a lei, que guarda a lei, que não comete pecado nenhum, atire a primeira pedra. Né? Não era para ser um ministério de condenação. Virou um ministério de condenação porque foi mal entendido. Então, por isso é que foi falado de duas alianças, né? Essa é a aliança que farei depois daqueles dias. Porque a primeira aliança foi o homem que fez de maneira errada. Porque a promessa, inclusive, né, da própria promessa do dilúvio que nós vemos, né, que ele diz, farei uma aliança com toda a carne. Como é que o animal podia dizer, Senhor, eu vou fazer uma aliança com o Senhor? Os animais, pura e simplesmente, não têm o livre-arbítrio para dizer aceito. Por isso ele diz, com toda a carne. Não destruirei mais a carne pelas águas do dilúvio. O ser humano é que tem a capacidade, pelo livre-arbítrio, de aceitar. Nunca dizer, faremos. Falou, veio o problema, e nós estamos até hoje envolvidos nesse problema. Né? Então, entendo que Romanos, por isso esse título, né, que a gente colocou como um exemplo, né, falo aos que sabem a lei. Paulo está falando aqui para aqueles que realmente compreendem a espiritualidade da lei e compreendem que a lei é uma promessa que Deus empenhou gravar no coração dos seus filhos. Amém? Irmão Marcílio, é contigo, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Nós vamos para 1h e 20 e poucos minutos. Não. Nós vamos para 1h e 20 e poucos minutos de Hangout. E eu acho que é pertinente. No começo do estudo, o irmão Fabiano colocou uma posição do Maia. Deixa eu me lembrar o nome dele aqui. Irmão Maia Carmo. Maia Carmo, o Daniel fez uma colocação também, tá no chat aqui deixa eu ler aqui. Não, do Facebook. Eu vou procurar aqui, irmão Rogério. Não, fique à vontade, meu irmão. Porque é uma colocação. Ah, ele fala aqui, ó. Vamos abusar, vou anotar sobre isso. O irmão Maia Carmo faz a seguinte observação. Já no começo do estudo, em Romanos 3, essa lei
é de um Deus imparcial. E ele coloca antes aqui, o homem pode adulterar e não há nenhuma menção de punição. Qual lei é essa? O irmão consegue entender, irmão Rogério? Veja, vamos colocar só um exemplo então, se é assim. Davi estava casado. Ele resolve adulterar, ele resolve tomar Batseba, certo? Certo. Deus foi imparcial, ele perdeu um filho. Davi perdeu o filho, a guerra nunca mais se separou da casa dele por causa desse pecado, e o pecado não foi porque ele matou Urias, irmãos. O pecado foi porque ele adulterou. Note que quando Natã chega até ele, Natã não fala inclusive da morte. Natã diz assim, escuta, rei, eu quero te contar uma história. Tinha um homem que tinha várias ovelhas. Várias ovelhas. Ele está falando das mulheres que Davi tinha. E tinha um homem que tinha apenas uma ovelhinha que ele criou no seu regaço, desde pequenininha, etc, etc, etc. Aí esse homem resolveu fazer uma festa, e para fazer essa festa ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o outro tinha. Pegou aquela ovelhinha e serviu para eles, né? Ou seja, matou aquela ovelhinha, estava falando de uma morte espiritual, que foi o que ele fez com Batseba, né? Pegou aquela ovelhinha, trouxe, matou e serviu para todo mundo, né? Mostrando o pecado dele. Que se fará a este homem? O próprio Davi diz, é digno de morte quem fez tal coisa. Pergunto, Deus foi imparcial? Deus nunca permitiu o adultério. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que Deus permitia. Quando Abraão tomou uma segunda mulher, que foi Agar, inclusive induzido pela sua própria esposa, veio o problema. Ismael foi sempre um problema na casa de Abraão, e até hoje os árabes estão se arrebentando com os judeus lá por conta disso. Os árabes são a descendência de Ismael, e os judeus são a descendência de Isaac. E em Gálatas, inclusive, ele fala, assim como Ismael, né, que era o filho da escrava, perseguiu o filho da livre, assim é hoje. Até hoje está esse problema. Deus nunca foi imparcial. A questão é que a gente lê o que eles faziam, imagina que Deus deveria agir imediatamente. Não. Deus tem um tempo dele para agir. E no tempo certo, o adultério foi completamente castigado. Castigado, repito, como uma consequência do pecado. Em nenhum momento isso passava em branco. Nunca foi assim. Ok. Pastor Juliano, o senhor tem mais alguma colocação aí? O irmão Maia Carmo, se me permite, pastor Juliano e irmão Marcílio, o irmão Maia Carmo coloca ali, você comentou, perdão, ele coloca ali, você comentou que o sangue e a carne não entraram aos céus. Como explica a arrebatação de Elias? Né? Irmãos, nós imaginamos que Elias foi arrebatado como carne e sangue. Elias, antes de ser arrebatado, foi transformado, irmãos. Ele não teria como atravessar essa atmosfera como carne e sangue, no sentido de carne e sangue literal como nós somos. Quando a Bíblia fala de carne e sangue, ela não está colocando a condição do ser humano. A condição do ser humano, ela pode ser vista hoje como carne e sangue, porque é pecador. Mas Adão não é visto como carne e sangue. Carne na Bíblia é conotação de homem carnal. Nós temos o homem carnal e o homem espiritual. Nós, por exemplo, cada um de nós, se aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, não somos vistos como carne e sangue. Somos vistos como homens espirituais. Por isso diz, o homem carnal não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então o apóstolo coloca, né, que os homens que aceitam a Cristo Jesus, a partir do momento que a água da vida entra ao teu coração, você não é mais carne e sangue, você passa a ser um homem espiritual. É disso que se trata esse texto. Elias era um homem espiritual, mas ainda assim, para ser arrebatado, ele teve que ser primeiro glorificado. Ele não conseguiria atravessar a atmosfera, né, se ele não tivesse sido transformado primeiro. Ele é um exemplo dos que serão transformados, que o apóstolo Paulo diz, né? Nós, de maneira nenhuma, precederemos os que dormem, mas seremos transformados, né? Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Essa é também a glorificação, ok? Amém. Eu ia até comentar sobre a transformação, mas está bem colocado. Amém. Amém. Irmão Fabiano.
O irmão Fabiano saiu para fazer a oração da entrega do sábado, mas acho que ele está de Sim, irmão. volta, tá aí. Ok. Tá presente aí, ó. Depois eu quero dar uma palavra, viu, Marcelo? Amém. Sim, irmão. O irmão quer fazer alguma colocação? Irmão, eu tive fora aqui um pouquinho. Eu acho que talvez vocês estavam terminando de explicar a pergunta do irmão Maia sobre nem carne nem sangue herdarão o reino de Deus. Era isso? Isso, exatamente. Não, então muito bom. Depois eu repriso para ver. Amém. Amém. Irmão, pastor. Eu quero deixar bem claro, viu, irmão Rogério? É por isso, irmão Rogério, que a vida eu tenho que fazer abrir um leque com mais claridade, porque eu só vou ver pela pergunta, o irmão vê o nível de ouvintes. Tem muito irmão aí, que talvez pessoas que nem são evangélicos, nos ouvindo. Então, surge muita dúvida, porque lá, como o irmão mesmo fala, nós fomos impactados por 1.260 anos por mentiras. Então, as pessoas que nos escutam, para eles é uma novidade tremenda, eles ficam confusos, porque eles escutam durante, às vezes até pelo seu pai, sua mãe, vizinhos, amigos, na escola, na faculdade, várias colocações que são totalmente mentira, e quando ele entra assim num programa como esse, escuta umas coisas dessas, o camarada ele fica muito confuso. Então, eu creio até que o irmão Maia, cara, não sei se está mais na sala, talvez ele comece a fazer uma pergunta dessa, talvez nem assim como um tipo de crime, mas para ele conhecer a verdade, porque... Não, mas eu vejo assim, pastor Júlio, vejo assim, fico feliz que haja, né, essa diversidade de pessoas, haja a experiência do pastor e todos, porque isso ajuda. Aquilo que Deus não mostra para mim, mostra para o pastor, aquilo que não mostra para o pastor, mostra para o Marcílio, que não mostra para o Marcílio, mostra para o Maia Carmo. Enfim, irmãos, esses são os membros de Cristo, né? Porque quando eu falei sobre a igreja, Jesus, ele sempre existiu, irmãos. Se eu pegar lá, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo ali é a palavra, né? E você vê também lá em Apocalipse 1, fala que Jesus foi tudo criado por ele, se ele nada se criou. Agora, a manifestação de Jesus nos últimos dias foi para instituir um sistema, porque aquilo lá não funcionou. Lamentavelmente, não é que a lei era ruim, a lei é boa, sempre foi boa. Quando alguém fala assim, qualquer pessoa fala assim, ó, Juliano, não faça isso. Ele está me ajudando, ele está querendo que eu tenha um problema no amanhã, se eu fizer aquilo. Então a lei ela foi boa. Só que o homem é cabeça dura e o pecado, às vezes eu fico analisando aqui, quando eu fico muito sozinho, a força do pecado é uma coisa terrível. O pecado é uma coisa terrível. Tanto que Paulo ali fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não devo fazer, esse está sempre diante de mim. Quem me livrará dessa condenação? Então, como o irmão é muito inteligente, tem muita experiência, o irmão fala assim de uma maneira muito acadêmica, então muitos irmãozinhos assim ficam pensando o que é isso. Então, inclusive eu quero refalar de novo, eu vou refrisar o que eu falei. Um dos objetivos desse Hangout ele foi criado exatamente para isso, tirar dúvida, fazer pergunta, não deixar o irmãozinho, às vezes eu escuto lá o irmão X dando estudo sobre uma coisa, escuta o irmão Y dando estudo sobre outra coisa, ele fica falando, ó, o irmão lá que tem revelação falou isso. O irmão lá também falou que tem revelação, falou isso. Quem está certo? Então, às vezes é bom o irmão fazer uma pergunta como essa que é feita aí, e o irmão, o Marcílio, o Fabiano, para mim, é um menino muito inteligente. Inclusive, eu até viu, Fabiano? Eu quero que você prepare um estudo aí, porque eu sei que você sabe muita coisa, viu? E eu quero aprender com o irmão. Amém. Eu aprendo muito com o Rogério, né? Mas eu sei que o Fabiano é estudioso, viu? Eu já observei que ele é muito estudioso. E ele tem algumas experiências. Então, vamos chegar um dia do Fabiano também dar um estudo para a gente. Amém. Eu estou aqui para aprender. Não é? Amém, claro. Ótimo. Nós temos muitos irmãozinhos aí que são cheios de dúvidas. Então, é por isso que eu falei que nós devíamos abrir um espaço. Só que a gente faz um espaço hoje, no sábado. O sábado já foi encerrado, já estamos no primeiro dia da semana. Mas no sábado eu esperava de ter mais perguntas, porque ninguém está trabalhando nesse horário, né? Mas eu acho que o irmão aproveita só para passear e sair. Tanto que no sábado, às vezes, tem poucas pessoas, né?
Mas eu queria que eles perguntassem para aprender, para tirar dúvida, porque se eu não tirar dúvida, é aquilo que aquele eunuco, né, que era um homem muito sábio, tanto que era o tesoureiro de uma rainha, aquele eunuco de Atos 8. Ele vinha lendo o livro de Isaías, provavelmente ele tinha ido adorar em Jerusalém e voltava impactado pelo que ele viu, né, tudo, e veio lendo o livro de Isaías. Então Deus manda o Espírito transportar Filipe até a estrada de Gaza e aproximar-se do carro. E ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Eu disse, como eu vou entender se não há quem me explica? Então, pelo fato de como assim um advogado, um médico, isso, ele não vai entender a palavra. Porque a palavra de Deus ela é inspirada e só o Espírito Santo pode orientar. Então, nós vamos de homens igual Marcílio, igual Fabiano, igual irmão Rogério, para estar esclarecendo a gente. Então, por isso que eu pedi aos irmãos que permitisse que alguns irmãos fizeram perguntas. Vão vir perguntas aí esdrúxulas, mas a gente tem que ter paciência, compaixão e responder esses irmãozinhos. Graças a Deus, por enquanto, tem vindo só pergunta bem interessante, né? Assim, todas as perguntas, né, bem focadas no tema. Essa pergunta do irmão Maia não é uma pergunta nova, é uma pergunta que, né, muitos já fazem, então é normal, a gente tem dúvidas, eu também tenho, claro, todos temos, irmãos, né? Para isso estamos aqui. Pastor, tá na sala do Daniel Araújo, tá o Stephanie. Nosso irmão mais adiantado, que nem o irmão Rogério, o Fabiano, o Marcílio, ensina que esse irmãozinho está mais para trás como eu. Amém. Eu não conheço, irmão, todo esse emaranhado de doutrinas novas, né, da piedade presente. Por isso, eu faço questão de estar aqui ouvindo também, eu quero aprender. E eu aprendo com o irmão, eu aprendo com o Fabiano, uma vez ele faz umas colocações interessantes. Às vezes até o Stephanie, ele faz umas colocações interessantes que desperta a gente para algumas coisas. Então, é nessa discussão que a luz aparece. Fala, Marcelo. Amém. Eu estava falando para o senhor que o Stephanie está na sala, o Daniel Araújo, outros irmãos também que a gente conhece aí. Tem bastante irmãos. Tem irmãos aí com o Rogério também que podem contribuir com a gente. Falando em estudo, eu assisti os 2 estudos de Daniel 7 do Fabiano. Espetacular. Até vou ver se eu consigo ouvir os 2 estudos amanhã de madrugada de novo. Essa madrugada agora, do domingo. Manda para mim, Marcelo. Eu não estou falando que o Fabiano tem. Vou mandar. Pastor espetacular. Ele aborda assuntos no estudo que eu não tinha ouvido ainda. É o que o irmão Rogério falou. Ele tem uma visão, o irmão tem outra visão. Porque a palavra de Deus é dinâmica. Né? Não é monopólio do Rogério, nem do Luiz Fernando, de ninguém. Deus revela aos seus filhos. Às vezes um camarada simplesinho, Deus dá uma palavra para ele. Né? O Daniel, por exemplo, está aí. Ó. O Daniel é um menino inteligente. Ele pode um dia preparar um estudo e passar para a gente, como o próprio Stephanie, também é um moço inteligente. Então, às vezes ele tem uma visão verdadeira, mas por outro ângulo. É muito interessante. É verdade. Quando a gente vai para um estudo desse, a gente já sabe o que vai ouvir, né? Bom, já conheço a história. Aí o irmão desenha a história pinta com outras cores. É fantástico. É fantástico. Bom, vamos para quase... Irmão Marcílio, o irmão podia colocar aí para nós onde que está o estudo do irmão Fabiano, né? Para os irmãos Fabiano. Eu gostaria de ver aí, também. O irmão está na sala. Então, mas podia colocar aí para nós, escrever aí para nós onde é que está esse estudo. Está no YouTube? Onde que está? Irmão, aonde acha? Não esconde não, Fabiano. Irmãos, aí no YouTube a gente criou um canal com o nome Em Busca da Verdade. Então, se você procurar Em Busca da Verdade e colocar Daniel... Okay. É o que? Agora Está como Hangout também? Isso. Ok, isso. Ótimo. Só uma questão. Tem um irmão lá no Face, que ele está no grupo lá, e ele está fazendo uma pergunta que não é bem dentro do assunto. É o irmão Gil Seone, que talvez depois o irmão Rogério pudesse conversar com ele pelo Face. A pergunta dele é o seguinte: sobre a questão de rumores sobre um cometa, um meteoro que supostamente a NASA fala que irá cair no mês de setembro. Se o irmão Rogério, ele pergunta, tem alguma notícia, tem alguma informação sobre esse acontecimento? É isso que ele perguntou. Tá bem, pelo Face eu vou tentar falar com ele.
Irmão Rogério, inclusive existe um comentário, eu vi um comentário disso na internet, que realmente vai ter nesse eclipse vai ter agora, a segunda lua de sangue, há um comentário que vai acontecer uma catástrofe muito grande no mundo. Provavelmente está linkado nisso aí, né? E o irmão Fabiano, esse regate aqui, não existe nenhuma pergunta que está fora. Qualquer pergunta, a pessoa deve fazer assim, que é bom. Porque nós temos você, Marcílio, irmão Rogério, que tem a capacidade, a condição de responder, tirar aquela duvidazinha. E o irmão não vai ter outra oportunidade, talvez. Então, o irmãozinho aí que está nos ouvindo, o irmão não tem acanhamento. No período que o Rogério está dando estudo, eu acho que as perguntas têm que ser pertinentes, o assunto que ele está dando, para não tirar o foco da palavra que ele está dando, senão prejudica ele. Mas depois que ele encerrou, o irmão pode fazer qualquer tipo de pergunta. Se alguém aqui puder responder, com certeza vai fazê-lo com muito prazer. Ok. Mais alguma colocação ou a gente pode fazer a oração para encerrar? Tem que orar, Marcelo. Vamos orar? O senhor pode orar, pastor? Posso. Ou eu mesmo, ou o Rogério? Não, pastor Juliano ora para nós. Amém. Amém. Santo Deus, bondoso Pai, nós nesse momento nos colocamos genuflexo diante de Ti, aqueles que puderam, Deus, dobrar os seus joelhos, e, ó Deus, o Senhor receba o nosso reconhecimento como o nosso Deus eterno, aquele que é sobre todos nós, sobre toda a natureza, porque a Tua palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das Suas mãos, e o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo te pertence. E nós, Pai, reconhecemos que nós fomos criados para a glória do Teu nome. Nós nem deveríamos pensar que vivemos para nós mesmos. Nós deveríamos ter o nosso coração voltado completamente para viver em função do Senhor. Por isso, Pai, nesse princípio do primeiro dia da semana, findando o 7º dia, que foi o sábado do Senhor, nós queremos agradecer a Ti os privilégios que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu, particularmente, quero agradecer a Tua paciência, a Tua misericórdia para comigo. Se eu estou aqui falando, se eu estou aqui de joelho diante de Ti, reconhecendo que o meu Pai é eterno, é porque o Senhor me deu vida. Até isto, eu dependo do Senhor. Eu quero, Pai, agradecer pela vida do irmão Rogério. Continue capacitando o Teu servo, dando ao Teu servo sabedoria, temor no seu coração, para que transmita a nós a Tua palavra de maneira que nós entendamos. Como aquele eunuco, quando Filipe abriu seus lábios, ele entendeu tudo de tal maneira que ele mesmo, antecipando-se, quis o batismo. Ele mesmo disse: ai, água, quem peça que eu seja batizado? Filipe disse a ele, Pai, que crê de todo o coração. Falou: eu creio. E a palavra diz que ambos desceram do carro e ele foi batizado. Então, isso é prova que a palavra ela é esclarecedora. Por isso ela tem sido dita de uma maneira simples, sucinta e objetiva, para que as pessoas que escutem possam realmente ter suas vidas transformadas. Obrigado pela vida do Marcílio, pela sua dedicação, sempre abrindo o Hangout dedicadamente. Só abençoe ele, a Vânia, seu filhinho. Cuida do teu servo, abençoa essa semana. Eu sei que está tendo muito trabalho. Orienta a mente do teu servo, dá ele sabedoria nas decisões. Cuida do teu servo. Também agradeço para o meu querido irmão Fabiano, que eu sei que é um moço inteligente, equilibrado, sábio. Abençoa o teu servo e que ele se disponha a estar, como o Rogério, nos ensinando a tua palavra. Toma o Daniel, o Stefano, o irmão Gilcione, que lá da Bahia fez essa pergunta, o irmão Maia Carmo, os outros irmãos Daniel e outros irmãos que estão conosco. Obrigado pelas suas vidas, ó Deus. Continue a nos dar essa unidade. Aqui não tem a igreja ABC, aqui tem o corpo de Cristo, sendo ele o cabeça.
que dessa maneira continue assim, para que haja crescimento entre nós. Dá-nos uma noite de paz, uma semana de bênçãos e de vitórias, cuidado pelo Senhor. Visita-nos aquelas pessoas que precisam de um carinho todo especial pelo Senhor, como a Vitória, filhinha do William, da Cláudia, como a Vitória, filha daquele empresário amigo do Marcílio, do Alcino, como o irmão Camilo, Deus, que tinha retornado para o CTI. Nós estamos preocupados, nós estamos orando e intercedendo, não aceitando, Deus, o espírito maligno de doenças que permeia nos hospitais. Nós estamos repreendendo esse espírito e abençoando a Wanda, suas filhas, seus filhos, especialmente o Evandro, Deus, que é teu servo, é um pastor, é um moço tranquilo. Então abençoe essa família, Pai. Abençoe também a família de outros irmãos que estão nessa mesma necessidade de receber uma cura, ter uma enfermidade. Lembra aqui, ó Deus, da Madalena, lá do Rio de Janeiro, que tem um problema de pressão, outros irmãos, a mamãe do Marcílio, a irmã Clara, ó Deus amado, e outras pessoas que carecem dessa bênção sobre eles, Pai. Pai querido, agora governa nossas vidas, dirige os nossos passos, não permita que os espíritos das trevas, Deus, interfiram em nossas vidas, fazendo com que nós entristeçamos o Teu Espírito Santo. Por isso, nos perdoa das nossas fraquezas, das nossas falhas. E que o anjo do Senhor, como está lá em Hebreus 1,14, são ministros a serviço dos que hão de herdar a salvação. Estejam trabalhando a nosso favor, dirigindo as nossas decisões, seja por pensamento, por atos. Então, Pai, nos ajuda, porque somos fracos, dependemos do Senhor. O próprio Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Então, Pai, usa esse Espírito Santo glorioso para estar nos vivificando, para que nós possamos ser bênçãos um para os outros aqui nesse mundo. Obrigado pela disposição do irmão Rogério, por esse hangout, e segunda-feira estejamos a pós para mais uma transmissão das verdades eternas. Oramos a Ti agradecido por tudo, no santo bendito nome de Jesus, Pai. Também quero lembrar, ó Deus, aqui da Maria Eugênia, dos seus filhos, e da Dona Lourdes lá em Portugal, que está passando uma luta muito grande com a sua mamãe, que parece, ó Deus, já está na fase terminal. Vários órgãos seus já pararam de funcionar, mas o Senhor é o Deus que vivifica. O Senhor é o Deus da ressurreição. Então, Pai, se for possível, não estamos indo contra a Tua vontade, visita aquela senhora, a sua filha em Portugal, e conceda aquilo que eles necessitam, que a Tua vontade seja soberana naquela família. Pai, muito obrigado por tudo. Mais uma vez eu te peço a Ti perdão das minhas fraquezas, das minhas falhas. Me ajuda, Deus, a ser fiel, ser amoroso e compreensivo. Eu preciso muito disso, Deus. Eu te rogo agradecido por tudo, no santo, no bendito nome do Senhor Jesus, o meu Salvador. Amém. 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 Boa noite, pastor. Boa noite, irmão Fabiano, irmão Rogério. Obrigado mais uma vez. Deus o abençoe, viu? Pela atenção, pelo carinho que o senhor tem atendido a nós aí, humildemente, com seus estudos, com suas colocações, com sua dedicação. Boa noite a todos os irmãos que estão na sala e a todos os irmãos que, de uma certa forma, em algum dia vão ouvir, assistir essa transmissão, essa gravação, esse estudo. Deus abençoe a todos. Amém. Também quero aproveitar, Marcelo, deixar um abraço para você, irmão Rogério, você tem sua família, o irmão Hélio lá em Santa Catarina, lá em Osório, acho que é Osório, não tem Osório não. Anchieta. Que Deus abençoe ele. Ele tem um grupo lá de estudo, viu, Marcelo? O irmão Hélio tem um grupo lá que ele dá estudo. O irmão Hélio é um homem que pode também nos dar estudo, viu? Ele é um homem competente, um homem inteligente, é um moço de Deus, viu? Eu amo muito o irmão Hélio. Viu, mãe? Um abraço à turma toda aí em Santa Catarina. Não sei se o Felipe vai nos ouvir futuramente. Aquela turma lá também do Rio Grande do Sul. Sejam Deus abençoados. Os irmãos do Rio de Janeiro, o Daniel, o Cristiano, o Marcos Carvalho, Madalena, o irmão lá da Bahia, Marta, Cristina, Gilcione, Daniel, Marcelo e muitos, o Marcos, aquele povo da Bahia, os irmãos lá do Nordeste lá, que também nos assiste. O irmão querido, nosso irmão Fabiano, viu? Sua mamãe, seu pai, sua irmã, viu, que estejam todos alvo do amor de Deus, viu, Filomeno? Muito obrigado a todos, muito obrigado por esse estudo, viu, irmão Rogério? Muito esclarecedor, muito bom. Que Deus continue nos abençoando, e você, amigo, irmão,
que estará nos ouvindo no futuro, que o Senhor Deus trabalhe no seu coração através dessas mensagens e que em breve nós possamos colher muitos frutos através deste trabalho, em nome do Senhor Jesus. Boa noite Amém. a todos, boa semana. Boa Amém. noite. Eu esqueci, um abraço a Cris. Deus abençoe você, viu, irmã? Eu Breve também esqueci você vai da Cris e da Helena, até perguntar por aí, viu, Marcílio? Tereza Cristina, querida, um abraço para você. A Elaine e a Tereza estão na sala, eu tô falando da Cris Molulo. Ah, ela também está? Não, mas ela está nos ouvindo. É que eu não ouvi a irmã que ela falou estão na sala, eu pensei que a Elane e Tereza estavam ausentes. Me perdoe, irmãzinhas, sabe que vocês mandam no meu coração, viu? De botina amarela, viu? Andar no mato. Boa noite a todos. Boa noite a todos, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Fabiano, não esquece, por favor, a irmã Elaine diz que não está achando o seu canal no YouTube, tá? O irmão Daniel, rapidamente, o irmão Daniel está pedindo aí sobre o ósculo santo. Irmão Daniel, o ósculo santo não tem segredo, é simplesmente por amor. A gente, aqui naturalmente nunca se falou sobre o ósculo santo, mas a gente simplesmente se cumprimenta com o ósculo santo. O pastor Fabiano se cumprimenta assim, o irmão Marcílio nos cumprimenta assim. Nós cumprimentamos os irmãos e as irmãs naturalmente com o ósculo santo, é normal já para nós. E é curioso que nunca se pregou sobre isso aqui. Então, o irmão pede para explicar em poucas palavras, é isso aí, irmão. Simplesmente a gente entende que o cumprimento dos cristãos é o ósculo santo, né? Amém. Eu estou vendo aqui uma colocação do Daniel. Daniel, organiza um dia aí, irmão. Uma data, arruma um lugar aí e nós vamos até o Rio fazer esse estudo. Amém, irmão Marcílio. Agora eu apoio você aí, Daniel. Vê o que precisa aí, vê o que precisa ver, o lugar aí e faz uma divulgação aí, a gente baixa aí com todo mundo aí. Eu, pastor Juliano, Maria Eugênia, Ele pode dar um estudo aqui no canal mesmo. Fabiano, Stephanie, Tereza, Elaine, a gente desce em peso aí, vamos conhecer esses irmãos aí, passar esse estudo para os irmãos aí. Amém. Marcelo, ele pode fazer aqui no Hangout mesmo, entendeu? No Hangout mesmo, o Rogério pode fazer uma pausa aí e ele entra com estudo, pode, outros irmãos podem dar estudo aqui no canal, ele foi criado para isso. Amém, amém. Entendeu? Ele pode dar um estudo aqui, aqui não tem estrela. Isso aqui é Jesus. Eu acho válido, inclusive o irmão Fabiano poderia se, viu, irmão Marcílio? Pode, o irmão Marcílio concordar, o pastor Juliano, acho que até o próximo estudo já pode ser feito pelo irmão Fabiano, né? Os irmãos gostaram aí do tema, vamos lá. Não, irmão Rogério, por conta o irmão disse que Romanos vai até 8, né? Isso, até o 8. Então vamos finalizar, aí a gente... Finaliza até o 8. Amém, tá bom também. Não perder depois aí entra. Porque se fosse dar o Romanos todo, vai até 16, né? Capítulo 16, Romanos. Então, seria muito longo, né? E nem sempre a gente elimina um capítulo no Hangout. Veio ficar uma parte para outro Hangout. Mas, depois do 8, a gente pode... O Fabiano já pode ficar preparado. Quando você começar a dar o estudo 8, o Fabiano, opa, o próximo serei eu. E assim que o Fabiano der o estudo dele, o Daniel pode entrar, entendeu? A Tereza Cristina pode querer dar um estudo, a Elana é só inteligente, também estuda, pode querer dar um estudo, né, aí pra gente, entendeu? Amém. Para não pensar que eu quero exatamente evitar para pensar que esse canal aqui é do Rogério, não é. Esse canal é de todos nós, todo mundo tem o mesmo direito, entendeu? Todo mundo tem, ele foi criado com esse objetivo. Qualquer pessoa que quiser dar um estudo, ele tem liberdade de fazê-lo. Não, aqui não há monopólio. Eu volto a dizer, a estrela aqui é Jesus. Eu sou a ponta do rato. Então, todos aqui são importantes. Agora, esse problema do ósculo santo é muito importante a gente cumprimentar os irmãos aí. Já tem uns irmãos que falam assim, ó, um beijo no coração. Tá bom. Amém. Aí, isso aí, irmão Rogério, ficou meio assim, pejorativo, porque eu conheci muita igreja, com o pastor da instrução só para as moças bonitas. Eu sei. Tem que dar uma instrução para as velhinhas também, para os velhos. Ok. Vamos encerrar. Tem coisas que tem que ter maturidade, né, irmão? Não adianta. É verdade. Boa noite a todos. A graça e paz. Até segunda, às 20h30, no mesmo canal aí. Amém.